Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Como prometido, vou falar um pedacinho sobre a questão do mercado dos usados. A questão do mercado dos usados, nomeadamente das motas, tem que ser visto de uma maneira um pouco mais global. Ou seja, não podemos ver as coisas apenas como o facto de quem está a vender quer ganhar mais dinheiro possível, não é? Porque isso, pronto, acho que é normal para tudo, não é só para as motas, é para tudo. Mas no caso do mercado das motas e obviamente também dos veículos, dos carros, também acontece a mesma situação, não é? Ou seja, existe uma conjugação de fatores que faz com que toda esta situação resulte no que está a acontecer neste momento. Embora para alguns o tema possa ser uma questão do passado, a questão do Covid ainda está a afetar os mercados, nomeadamente pela questão da China. Muitas fábricas, ou seja, a China ainda aplica, digamos, uma política de zero contágios e quando existe um surto numa certa região, digamos que existe um confinamento, as fábricas fecham. E obviamente isso impede a produção de componentes para de peças para carros, para motas, enfim. O que acontece? Independentemente de estarmos a falar, por exemplo, às vezes motas japonesas que são, digamos, montadas no Japão, obviamente que existem componentes que não necessariamente são feitos nessa fábrica. O que acontece? Ao faltar uma peça ou outra peça, a produção desse bem é impossível. Então, o que acontece? Esta situação de que ainda afeta atualmente a questão da produção, não é? A produção normal, no caso da China. Depois temos a questão também relacionada com o Covid, embora possa parecer um tema do passado, que é muitas fábricas efetuaram despedimentos, layoffs e tudo isso, e obviamente o facto de tentar recuperar a mão de obra não tem sido fácil. Temos que ver as coisas numa perspectiva não no imediato, ou seja, o facto de existir agora uma quebra de estoque de alguns componentes não é porque a fábrica deixou de os produzir hoje, senão porque essa fábrica deixou de produzir esses componentes já há algum tempo atrás, porque obviamente marcas, vamos falar apenas um exemplo, Honda, Yamaha, essas marcas têm estoque de peças para a fabricação durante algum tempo. Obviamente que quando a cadeia é interrompida por falta da chegada de novas encomendas em relação a essas peças, obviamente que a produção tem que parar, não é? Mas pronto, isso não é algo imediato. E é por isso que, pronto, a Honda, neste caso, como eu referi num vídeo anterior, a partir do 1 de agosto, suspendeu as encomendas de alguns modelos, porque simplesmente, pronto, não conseguem produzir esses modelos, e então preferem avisar ao público que simplesmente não conseguem produzir mais esses modelos. E é de louvar essa comunicação pública, porque assim evita o cliente estar informado e assim evita-se se calhar alguns vendedores mal intencionados que queiram literalmente, digamos, agarrar a venda e pedir algum tipo de entrada ou algum tipo de garantia, sem eles dar garantia de quando será entregue a moto, neste caso. Assim, as pessoas já sabem que, independentemente da cantiga que o vendedor faça, esses modelos em particular, pronto, não há disponibilidade. E não há disponibilidade e não há data prevista para que haja. Pronto, basicamente isso. Pronto. Então temos a questão do Covid, digamos, a paralisação da produção. Temos a questão da falta de mão de obra e vimos exemplos disso agora no verão, sobretudo nos aeroportos, digamos, o facto dos aeroportos ficarem completamente sobrelotados e sem capacidade para receber mais passageiros, até porque ninguém estava à espera que que este ano fosse um ano de uma retoma tão
tão boa. Ou seja, 2022 está-se a transformar no melhor ano do que foi 2019, antes de toda a questão da pandemia Covid. Porque, pronto, existia um aumento do consumo, existe um aumento da procura, mas a oferta não está a responder a essa procura, porque não tem capacidade como tal. Não é que as marcas não queiram vender, é que não tem capacidade para responder a essa procura, não é? Pronto, então temos assim a falta de matéria-prima, por questão das fábricas e que estão algumas paralisadas durante algum tempo, ou estiveram, que isso também aconteceu na questão dos carros, pela produção de chips e tudo isso, e nos telemóveis. Temos a falta de mão de obra, temos a questão do aumento da procura, não é? Com uma oferta completamente reduzida. Tudo isto ainda temos que juntar encomendas que ainda estão atrasadas, e um bom indicativo de toda esta situação é a questão das campanhas de verão. Normalmente as marcas de motas faziam campanhas sem juros, campanhas de extensões de garantia, pronto. E este verão tem sido, eu não tenho reparado que tenham existido muitas dessas campanhas, porque simplesmente as marcas não têm stock, e como as motas têm que ser vendidas e matriculadas durante o período em que está válida essa campanha, e então simplesmente não conseguem garantir que o cliente que chega lá vai ter a moto durante o período que abrange essa campanha. Pronto. E basicamente não tem existido, e as poucas que têm existido não é nada comparado com o que aconteceu em anos anteriores, não é? Pronto. Em toda esta situação, temos a juntar também a questão da inflação. A guerra na Ucrânia levou a uma onda especulativa, sobretudo na Europa, e levou a uma subida dos preços. Isso também provocou que, nomeadamente na questão do mercado dos usados, e aqui não estamos a falar na questão da produção, no mercado dos usados resultasse no que está a acontecer hoje em dia. O que é que acontece hoje em dia? Pronto, e vou tentar dividir as coisas por categorias. E no que eu chamo as motas ou scooters, vou colocar tudo no mesmo saco, mais vendidas, e as que, pronto, não são tão procuradas. Obviamente a categoria A1, não é? Aquelas até 125 cm3 aqui na Europa, digamos, são as mais vendidas, nomeadamente as scooters e tudo isso. Eu, nos sites do costume, tenho reparado, obviamente no mercado daqui da Madeira, mas acredito que também no mercado nacional isso aconteça, que, pronto, se não é algo, digamos, demasiado especulativo, não é fácil encontrar scooters usadas relativamente recentes à venda, porque simplesmente, pronto, as pessoas querem comprar novas, não há stock, não querem esperar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, e pronto, e compram as usadas, não é? E a preços que são muito próximos das motas novas, não é? E para dar um exemplo dessa questão da espera, o outro dia fiz uma simples configuração de um Volkswagen Golf, ou seja, um carro normal, um carro que não tem qualquer tipo de personalização extravagante, que amerita, sei lá, a fabricação à mão e toda essa questão, e o anúncio no configurador falava de um tempo de espera de 12 meses. 12 meses de espera para um Volkswagen Golf. Eu esperei 5 meses pelo Monkey e já estava a bater mal. Então, dividindo as coisas entre grupos, as mais procuradas, existe uma maior procura, pouca oferta no mercado de novos, obviamente no mercado de usados, as pessoas tendem à especulação dos preços, não é? O que acontece? A isto também temos que juntar, e isto vai da mão da questão do consumo, que o mercado das estafetas, dos distribuidores, todo esse mercado também tem crescido muito. E por questões de comodidade, de economia, de conforto, de facilidade de utilização, normalmente esse sector A1
esse grupo A1 é o mais utilizado por essas pessoas, não é? O que ainda aumenta mais a procura de um setor que já tinha bastantes vendas. E, dito isto, como tinha referido antes, nos 3, 4 sites do costume que eu costumo ver, no caso do mercado aqui da Madeira, quando aparece uma scooter, ela não fica à venda mais de 2, 3 dias. E quando fica uma semana é uma raridade. É alguém que ou ela está em muito más condições, ou estão a pedir preços completamente absurdos. Não é? E isso é o estado do mercado, ou seja, estamos a falar do que as pessoas, aproveitando-se dessa questão da falta de motas novas, conseguem vender muito facilmente as usadas. Não é? Pronto, no outro grupo, que é daquelas motas mais raras, ou digamos, já o grupo A2, ou simplesmente sem qualquer limitação. E atenção que no grupo das comuns também podemos incluir motas que não necessariamente são apenas A1, como por exemplo poderiam ser no continente português a Honda NC 750X, ou até mesmo MT-07, que são motas que, digamos, tiveram muita saída, não é? São motas que venderam muito e pronto, no mercado dos usados são relativamente fáceis de conseguir. Mas já naquele grupo de motas, sobretudo as que não têm qualquer tipo de limitação, e que são modelos já menos vendidos, aí o mercado tem comportamentos curiosos, porque o facto de não existir tanta oferta faz com que muitas vezes algumas pessoas atirem, como se diz aqui em Portugal, o barro à parede, né? Então disparam lá um preço completamente ridículo para ver se alguém cai, não é? Tipo um anzol em relação ao peixe. E às vezes vemos, tanto conseguimos às vezes, obviamente acontece mais a primeira opção, conseguimos preços excessivamente caros, como às vezes conseguimos alguns preços bastante interessantes no que toca ao que está sendo, digamos, oferecido. Eu pessoalmente digo, eu nunca cheguei a vender algo onde eu digo, não, eu quero tirar 250%, não, eu acredito que a questão dos acessórios ou dos extras que nós colocamos numa moto são itens muito complicados de valorizar ou de dar valor a uma moto, porque retirando certo tipo de peças onde na generalidade as pessoas usam e digamos têm utilidade, vamos expor um top case, embora eu não gosto muito delas, ou por exemplo numa moto assim estilo Tourer, um vidro mais alto para proteção do vento, pronto, cogumelos, pronto, peças, digamos, universalmente aceites, não é? E que não sejam esteticamente feias. Esse tipo de acessórios, pronto, são bastante valorizados. Agora, existem outro tipo de coisas que nem sempre quem está à procura e quem está a procurar um produto valoriza e quer pagar mais por isso. Sei lá, um escape, sei lá, umas manetes, sei lá, pronto, uns punhos X ou Y, um jogo de autocolantes, ou pronto, esse tipo de coisas. Depende muito do gosto pessoal de cada um e, como tal, nem sempre quem está à procura vai dar valor. E com tudo isto digo, é que pronto, há pessoas que dizem, não, a moto vale 2.000 euros, mas eu coloquei isto e peças aí no valor de 10.000, vou vender a moto por 12.000 euros. Não, ninguém vai comprar um bem com essa filosofia. É impossível. Como eu tinha referido, eu normalmente tento ou simplesmente, no meu caso, ou simplesmente não colocar qualquer tipo de acessório, ou retirar os acessórios e deixar a moto ou scooter stock e vendê-la dessa maneira, ou simplesmente tentar procurar comprar algo que não seja muito complicado depois de conseguir rentabilizar. Atenção, eu não compro e nunca comprei nada novo pensando depois que vou vender, mas é uma realidade que temos de ter em consideração, e isso depois é matéria para outro podcast.
Dito isto, ou seja, nunca comprei, sei lá, um slip-on, um escape de cor branca numa moto roxa ou coisas assim. Ou seja, uma pessoa tem que ter um certo bom gosto, não é só colocar coisas lá em cima, não é? E acredito eu, ou por exemplo, as pessoas que têm comprado motas ou motas, as scooters, não, é rara vez personalizei ou coloquei qualquer tipo de acessório, mas no caso das motas, quem tem comprado tem elogiado o facto de como ela está ou como ela ficou. Pronto. E isso também é importante, não é? Cada um tem o seu gosto, cada um gosta, quiçá, de personalizar, mas é preciso ter cuidado, porque é provável que seja dinheiro ao lixo. E junto a isto, também é preciso ter em consideração que o facto de ter as peças stock da moto é algo muito importante, não é apenas, é tão importante ou mais importante que os acessórios, não é? Pronto, para não me desviar muito do tema da questão do mercado de usados, obviamente também o verão é um mercado, é uma época propícia para venda de motas e especulação na venda de motas, porque pronto, é verão, calor e tudo isto. Pessoalmente, o que é cabrios no que toca aos carros e motas no verão, digamos, é a pior época do ano para comprar, não é? Digamos que a melhor época do ano para comprar motas é no inverno, ou digamos outono, inverno. Porque pronto, digamos que existe menos aquela sensação no mercado, e falando de uma maneira generalizada, de que pronto, está verão, vamos vender isto bastante caro. Mas, regra geral, acredito eu que se podem conseguir melhores negócios, ou melhores ofertas, ou melhores ou achados naquele grupo das motas que são menos comuns. Porque o que é que acontece? Aquele segmento das scooters ou do grupo A1, ou ter muita oferta, digamos, depois vemos que as coisas quase que estão tabeladas, não é? Seguem uma linha e a capacidade de negociar é muito pouca e pronto, basicamente a diferença será a cor de um produto para outro, o estado, a manutenção, obviamente os quilómetros, mas pronto. E depois isso também tem a ver, que é matéria para outro vídeo, é os cuidados a ter quando se compra um usado. E acho que isso também é importante. Mas também não me quero alongar mais neste podcast, sobretudo sendo o primeiro. E apenas queria referir essa situação que é muito curiosa do mercado neste momento, e que ele sempre foi, digamos, um mercado complicado no que toca à compra no verão, mas tendo em conta esta conjuntura toda no que toca ao mercado de novos, ainda está mais complicado, não é? As pessoas... está difícil conseguir algo usado a preços, digamos, não vou dizer preços solidários, mas a preços, digamos, normais. Sobretudo, como tinha referido, nesse segmento das scooters e do A1. São preços, inclusive há marcas e modelos específicos que parece que valorizam com o uso. E pronto. Atenção, e apenas para concluir, como eu referi no outro vídeo, obviamente que se nós compramos um produto hoje, vamos dar um exemplo, a 1000 euros, e ele dentro de 6 meses custa 2000 euros, obviamente não vais vender a 500, não é? Ou seja, o facto da marca ter aumentado o preço, não é? A questão aqui é que, embora com aumentos, porque a grande maioria das marcas aumentou os seus produtos, culpa da inflação, obviamente, mas não para justificar, digamos, que vemos scooters que se sabem que foram compradas, vamos expor, por 3000 euros, a serem vendidas 3, 4, 5 anos depois por esse mesmo valor. Ou seja, isso é surreal. Mas pronto, se chegaram até aqui, espero os vossos comentários, se gostaram ou não do formato, e pronto, depois já com o vosso feedback, talvez seja importante abordar outros
outros assuntos, também neste tópico, como tinha referido, a questão dos cuidados a ter ao vender uma moto, os cuidados a ter ao comprar uma moto, pronto, etc, etc, etc. Fiquem bem e obrigado por terem a paciência de ouvir estes 20 minutos.